Os 12 espias, a geração que escolheu o medo. A fé enxerga as promessas de Deus. O medo enxerga apenas os obstáculos. Eles finalmente chegaram, depois de meses atravessando o deserto. A terra prometida estava diante de seus olhos. Era exatamente como Deus havia prometido, uma terra fértil, cheia de rios, campos abundantes, vinhedos carregados de frutos, mas entre a promessa e a conquista havia gigantes. Naquele dia, 12 homens entraram em Canaã. 40 dias depois, voltariam trazendo 2 relatórios. Um seria baseado no medo e outro na fé. E a decisão daquela geração mudaria a história de Israel por 40 anos. Depois de receber a lei no Monte Sinai e organizar o povo em sua caminhada, Israel continuou seguindo pelo deserto até chegar à região de Cades Barnea. Era um momento aguardado desde os dias de Abraão. A terra prometida por Deus estava logo à frente. Não era uma conquista baseada apenas na força militar. Era o cumprimento de uma promessa feita séculos antes. Antes de avançar, Moisés enviou 12 homens, um representante de cada tribo de Israel. Entre eles estavam 2 nomes que a história jamais esqueceria: Josué e Caleb. A missão era simples: explorar a terra, observar suas cidades, conhecer o seu povo e trazer informações sobre o caminho que Israel seguiria. Durante 40 dias, os espias percorreram Canaã. O que encontraram confirmou cada palavra dita por Deus. Os campos eram férteis, as árvores carregavam frutos, os vales eram abundantes. No vale de Escol, cortaram um único cacho de uva tão grande que precisou ser carregado por 2 homens em uma vara. Também colheram romãs e figos. Era uma terra muito rica, exatamente como o Senhor havia prometido. Mas havia outro detalhe: as cidades eram fortificadas. Grandes muralhas cercavam muitos povoados, e ali habitavam povos experientes em guerra. Entre eles estavam os descendentes dos Anaquins, homens conhecidos por sua grande estatura. Os espias compreenderam que conquistar aquela terra não seria uma tarefa fácil. Ao retornarem ao acampamento, todo o povo se reuniu para ouvir as notícias. Os espias começaram mostrando os frutos. Todos ficaram impressionados. A promessa era verdadeira, mas então veio a segunda parte do relatório. 10 deles disseram: a terra realmente é boa, mas seu povo é poderoso. As cidades são fortificadas e vimos gigantes. O medo começou a se espalhar. Foi então que Caleb interrompeu a multidão. Com coragem declarou: vamos subir imediatamente e tomar posse da terra. Certamente venceremos. Mas os outros 10 insistiram: não podemos lutar contra eles. São mais fortes do que nós. E acrescentaram palavras que espalharam desânimo por todo o acampamento. Ao lado deles, pareceríamos gafanhotos. Naquela noite, Israel precisou escolher em quem acreditaria: na promessa de Deus ou no medo dos homens. O povo começou a chorar. Muitos lamentavam ter saído do Egito. Alguns chegaram a dizer: era melhor termos morrido como escravos. Outros sugeriram escolher um novo líder e voltar para o Egito. A liberdade parecia pesada demais para quem ainda carregava um coração escravo. Josué e Caleb rasgaram suas vestes em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nela. Não tenham medo. Mas a multidão estava tomada pelo pânico. Em vez de ouvir a voz da fé, quase apredejaram 2 homens. Então a glória do Senhor apareceu sobre o tabernáculo. Deus declarou que aquela geração havia testemunhado milagres extraordinários. Viram as 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho, receberam maná dos céus, beberam água da rocha. Mesmo assim, continuavam duvidando. O Senhor anunciou que aqueles homens e mulheres que rejeitaram sua promessa não entrariam na terra prometida. Durante 40 anos, Israel caminharia pelo deserto.
até que aquela geração passasse. Somente 2 pessoas entre os espias receberam esse privilégio, Josué e Caleb, porque confiaram plenamente no Senhor. Na manhã seguinte, alguns israelitas tentaram entrar em Canaã por conta própria, mas Moisés os advertiu: não subam, o Senhor não está com vocês. Mesmo assim insistiram, foram derrotados. A vitória nunca dependeu da coragem humana, sempre dependeu da presença de Deus. Começava ali um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Durante 40 anos, o deserto se tornou escola. Cada passo ensinava dependência. Cada acampamento lembrava as consequências da incredulidade. Enquanto uma geração desaparecia, outra crescia ouvindo as histórias dos milagres realizados por Deus. Os gigantes nunca foram o maior problema de Israel. O maior obstáculo estava dentro do coração do povo. A diferença entre Josué e Caleb e os outros 10 espias não era o que eles viram. Todos enxergaram a mesma coisa, os mesmos muros, os mesmos gigantes. A diferença era onde colocavam sua confiança. Enquanto 10 olharam para as suas limitações, 2 olharam para o poder de Deus. Essa continua sendo uma escolha que todos nós fazemos: olhar para os gigantes ou confiar na promessa do Senhor. 40 anos se passaram. A geração incrédula desapareceu. Moisés estava diante de sua última missão. Do alto de um monte, ele contemplaria a terra prometida, mas não pisaria nela. Seu tempo havia chegado ao fim. Um novo líder seria escolhido. No próximo episódio de A Grande História da Bíblia, conheceremos a despedida de Moisés e o chamado de Josué. O homem que conduziu Israel para fora do Egito encerraria sua jornada, e outro seria preparado para conduzir o povo rumo ao cumprimento da promessa.